Boa noite, pessoal. Mestre nacional Wesley Silva aqui novamente. Nós temos visto ultimamente um grande sucesso da Netflix, a Rainha do Xadrez, que mostra a história da Judith Polgar. Sem dúvida alguma, a melhor jogadora de xadrez de todos os tempos. E baseado até mesmo nessa série, eu quis trazer uma partida, na verdade, algumas partidas que eu vou mostrar ao longo dessa série de vídeos que eu vou fazer, que pretende mostrar como as mulheres elas foram tratadas ao longo da história no xadrez. E grandes exemplos de mulheres que lutaram contra essa predominância masculina. E o primeiro vídeo que nós vamos ver, que é a partida que nós vamos ver agora, se trata de Carlsbad 1929. O contexto dessa partida é o seguinte: nesse torneio, 22 dos melhores jogadores do mundo foram convidados, com exceção do campeão vigente, que era o Alexander Alekhine, e o ex-campeão mundial Emanuel Lasker. O restante dos grandes jogadores estavam todos neste torneio. Torneio esse, inclusive, que foi vencido pelo grande Aaron Nisovich, né? Um grande jogador que criou uma legião de jogadores que copiaram o estilo dele, baseado no livro Meu Sistema, que aqui no Brasil, inclusive, ficou muito popular. E qual que é o contexto? No meio desses 22 grandes jogadores do passado que foram convidados para esse torneio, uma participação especial, ela foi considerada uma grande aberração nesse torneio. Aberração essa por parte dos jogadores masculinos, alguns homens, que queriam vetar a participação da ex-campeã mundial e a primeira campeã mundial feminino, Vera Menchik. Inclusive, um dos grandes jogadores do passado que quiseram vetar a participação dela, que acharam um absurdo uma mulher estar participando desse torneio, foi o mestre austríaco Albert Becker, que inclusive chegou a dizer: se algum homem aqui perder para essa mulher, tem que entrar para o clube Vera Menchik. Uma forma de zombar da campeã mundial. Mas, para azar dele, o primeiro membro do clube Vera Menchik foi o próprio Albert Becker. E é essa partida que nós vamos ver. Carlsbad 1929, Vera Menchik, que com as peças brancas contra Albert Becker, o primeiro membro do clube Vera Menchik. Vera Menchik aqui jogou D4, Albert Becker jogou D5, então veio cavalo F3 por parte da campeã mundial, Vera Menchik, cavalo F6, C4, uma abertura totalmente padrão, né? Até mesmo nos nossos dias é muito popular, o gambito da dama. Então Albert Becker jogou C6, cavalo C3, E6, nós estamos numa semi-eslava, então veio E3, uma variante bem clássica, e eu diria que até mesmo tímida. Nós podemos talvez nos imaginar na pele da Vera Menchik, né, nesse torneio. Deve ser muito difícil psicologicamente você enfrentar o que ela enfrentou, né? Então aqui ele jogou o cavalo E4. Essa é uma ideia de transpor para uma posição estilo muro de pedra, com F5. É o que vai acontecer na partida. A Vera Menchik jogou o bispo D3 e veio F5. F5 é um lance que debilita a casa de E5. Então, por esse motivo, ela já joga o cavalo em E5. E aqui ele joga um lance dama H4. Esse lance já visa dar checkmate jogando dama por F2. Será que é uma forma de menosprezo esse lance? Claro que não tem nenhum problema com esse lance. Esse lance é um lance, inclusive, padrão nessa posição. Mas será que foi somente por ser um lance padrão que ele jogou esse lance? Ou será que ele desprezava tanto ela que ele jogou dama H4 pensando: vou acabar dando mate nessa mulher? Aqui ela jogou roque. Então veio o cavalo de B em D7. E ela joga F4, que é um lance que apoia também o cavalo, centralizando o cavalo de E5. Então veio bispo E7. Bispo D2 é uma ideia bem típica para tentar jogar bispo E1, melhorar o bispo nessa diagonal.
As pretas, geralmente, após rocar, também fazem algo nesse sentido. É algo bem padrão, né, nas posições de estilo muro de pedra. Então aqui veio o cavalo toma E5 por parte do Albert Becker. A Vera Mentic aqui toma de peão de D. Geralmente a gente está acostumado a ver tomada com peão de F, até para ter a coluna F depois para usar para a torre. Mas aqui ela joga tomando de D, uma posição bem interessante também. Agora ela vai ganhar um pouco mais de pressão através da coluna D. Veio bispo C5, pressionando também o peão de E3, que ficou um peão atrasado. Ela joga o bispo toma E4, se livrando do par de bispos. Então veio F toma E4. Uma decisão curiosa também. Poderia tomar aqui com o peão de D. Ficando numa posição simétrica, né, de peões. Mais uma vez aqui eu acredito que ele tenha tomado de F justamente para criar uma assimetria e jogar para vitória. Porque na cabeça dele provavelmente seria impossível empatar ou perder para uma mulher. Então aqui veio dama B3. Atacando o peão de D5, né? Aqui quando ela tomou com o peão de D, ela abre a possibilidade de pressionar esse peão de D5. Então aqui nós já vemos que tem 3 ataques aqui a esse peão. As pretas aqui voltam a dama para D8. E aqui ela vai ter uma ideia bem interessante. Porque se a gente observar esse bispo aqui, é o bispo mau das pretas. Enquanto esse bispo aqui é o bispo mau das brancas. E esse aqui é o bispo bom das pretas. Então ela vai ter uma ideia de trocar esses bispos. Então ela joga cavalo A4. E após o bispo E7, o bispo B4, uma ideia muito interessante. E agora ela vai conseguir levar para um final de cavalo contra bispo mau. Então veio B6, ela toma em E7, dama por E7, e ela toma em D5. O que ela consegue com esse lance agora? Ou ela vai conseguir o peão passado de E, caso tome com o peão de E, ou ela vai conseguir pressão pela coluna C, caso tome com o peão de C. Na partida jogou E por D5, e agora ela ganha o peão passado de E5. E esse vai ser um tema decisivo na partida. Torre de A para C1, pressiona o peão de C6. Albert Becker defende com bispo B7. Cavalo C3, pressionando a cadeia de peões. Caso as pretas tentem rocar, não poderia, porque cavalo toma E4 ganhar um peão. Devido à cravada, o peão estaria cravado. E após isso o cavalo ainda poderia saltar para casas muito mais ativas. Então é um lance que impede o roque por parte das pretas. Então veio dama F7, renovando a ideia de tentar rocar. Mas ela joga dama B4, que impede novamente o roque, porque o rei não pode passar por uma casa onde ficar em xeque. Eu acredito que aqui ele já não estava mais tão confiante, provavelmente. A posição das brancas é uma posição muito superior. Esse bispo continua um bispo mau. Esse cavalo é um cavalo que está batendo em peões, mas é uma peça que está pressionando. O rei está preso no centro. Rocar grande não parece uma opção, porque a pressão no peão de D5, aproveitando a cravada, chances como A4 e A5, com possíveis ataques, eu acho que aqui ele já deveria estar se sentindo bem incomodado. Já talvez pensando até mesmo que o ingresso para o clube Vera Mentic já está chegando às mãos dele. Veio torre D8, jogou torre de F para D1. Bispo A8, a gente já percebe o quão as pretas estão mal aqui. Tá fazendo lances super passivos, né? Bispo A8. Aqui, alguém poderia ter se perguntado, por que não jogar algo como C5? Esse lance é ruim, porque dama B5 cheque. E aí, caso as pretas tentem trocar as damas, um simples lance como torre de F para D1, a pressão é muito grande aqui. Após mexer o peão de C, o peão de D ficaria muito fraco na coluna aberta. Na coluna semi-aberta, na verdade, né? Então aqui, depois de dama B4, torre D8, torre de F para D1, bispo A8. Ela joga H3 com muita calma, dando um arzinho para o rei, melhorando um pouco a posição. Então veio dama E7, tentando rocar, se livrar dessa pressão. Então ela troca, dama por E7 cheque, rei por E7.
E aqui ela joga B4, outro lance que exclama. Esse lance também é um outro lance muito bom. Porque agora ela fixa o peão em C6. E agora ela vai poder atacar esse peão. Ideias de cavalo A4, pressionar aqui. Ideias aqui agora não vão faltar para ela pressionar esse peão de C6. Que virou um alvo na posição. Então veio torre D7. Ela joga torre D2. Torre de H para D8. Cavalinho E2. Com a ideia de melhorar o cavalo. Posição cada vez pior para as pretas. Então vem torre C8. Torre de D para C2. Torre de D para C7. Defendendo o peão. Cavalo D4. Uma pressão absurda no peão de C6 agora. E a posição das pretas está trágica. Jogou aqui G6, porque outra ideia poderia ser jogar cavalo F5 cheque e depois plantar o cavalo em D6. Então jogou G6 para evitar isso. Cavalo B5. Atacou a torre e ataca o peão de A7. E caso as pretas tomem o cavalo, perderia material, porque a torre em C7 está colgando. Então jogou torre D7. Ela melhora o rei com rei F2. As pretas sem muito o que fazer jogam H6. G4, ganhando ainda mais espaço. Ideia de jogar F5 e ganhando 2 peões passados. A posição está terrível para as pretas já. Veio A6, expulsando o cavalo. O cavalo volta para D4, pressionando o peão de C6. A torre volta para C7, defendendo. F5. Albert Becker. Não deveria ter zombado da Vermenchik, né? F5, veio G5. Rei G3, com a ideia agora de jogar H4, rei por H4, rei H5, tomar o peão de H6. As pretas estão totalmente paralisadas, graças a essa pressão no peão de C6. Então veio bispo B7, não há muito o que fazer. H4, peão toma, rei vem para F7, rei para H5, pressão no peão de H, A5, B por A5, B por A5, cavalo B5, ataca a torre. E aqui Albert Becker joga torre D7 e após E6, garfo, a forma fulminante de terminar essa partida, ele abandona e entra para o clube Veramenchik. Nessa sequência de vídeos nós vamos ver outros membros do clube Veramenchik. Uma prova de que as mulheres têm sim total capacidade de jogar xadrez, têm sim que merecer todo o nosso respeito e têm sim que serem valorizadas. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.